Muito bom dia a todos. Bom dia à turma do Executivo, turma de parceiro e amigo, bacana demais. Jardelzão, Carlota, meu Deus, gente demais. Carol, chique show, doutora, os vereadores aqui. Hoje cumprimentar a todos no nome do nobre Cristiano Matos. Deus abençoe a presença de cada um de vocês aí. Muito obrigado. Vamos iniciar aqui. Havendo quórum regimental em nome de Deus e da Padroeira de Santa Luzia, declaro aberta a 30ª reunião ordinária conjunta de comissões do exercício de 2022. Podem se assentar, pessoal. Nomeio como relator dessa reunião o vereador Gleison Johnny e solicito ao mesmo para que faça a leitura das correspondências, se houver. Muito bom dia para o senhor Gleison, o senhor está com a palavra. Bom dia, presidente, nobres pares, público presente aqui, hoje representantes do Executivo. Bom dia especial ao nosso procurador, doutor Guilherme, representante da Casa Legislativa, aos funcionários dessa casa, imprensa local. E bom dia, né, presidente? Um especial ao munícipe de Santa Luzia, que é o mais importante de todos. Senhor presidente, ofício 491/2022, ao excelentíssimo senhor presidente, vereador Paulo Cabeção, presidente da reunião conjunta de comissões, assunto: justificativa de ausência na 30ª reunião extraordinária conjunta de comissões. Excelentíssimo senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho a presença de Vossa Senhoria, justificar minha ausência na 30ª reunião ordinária conjunta de comissões, a realizar-se às 9h30, já está um pouquinho meio atrasado, né, presidente, mas está aqui no ofício dessa forma, do dia 10/10/2022, por motivos de saúde. Sem mais para o momento, reitero os votos de elevada estima e consideração do gabinete do vereador Vaguinho Golo Golo. Até o momento, é o que temos, presidente, sem mais. Muito obrigado, Gleison. Questão de ordem, presidente. Concedido. Acaba de chegar mais um ofício, se Vossa Senhoria autorizar, Vossa Excelência, perdão. Fique à vontade. Ofício Gabinete Vereador Gleison Johnny, 299/2022. Santa Luzia, 10 de outubro de 2022. A Câmara Municipal de Santa Luzia. Assunto: prestação de contas, primeiro e segundo quadrimestre de 2022. Com cordiais cumprimentos, tendo em resposta a Secretaria Municipal de Finanças, convidamos para participarem da reunião, na qual será apresentada a prestação de contas do Executivo Municipal referente ao primeiro e segundo quadrimestre de 2022. A reunião acontecerá no dia 20/10/2022, salvo engano, é dia 19 aqui, presidente, mas está 20 aqui. Se for dia 19, faço a devida correção. Às 10 horas, e tem como finalidade apresentar para autoridades competentes e a população em geral sobre as contas do primeiro e segundo quadrimestre de 2022, da Secretaria Municipal de Finanças, a qual aqui já um abraço para o pessoal de finanças que se encontra presente aqui na casa. Contamos com sua participação e estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Respeitosamente, Gabinete Vereador Gleison Johnny. Salvo engano, presidente, eu estou falando dia 19, porque dia 12 vai dar quarta-feira. Eu não sei se a Rose pediu para me marcar no dia 19 ou dia 20. Está dia 20, fica dia 20, como está no ofício. Obrigado, sem mais. Ok. Pessoal, na última reunião aqui, o anteprojeto de número 046/2022, de autoria da Comissão de Transportes, devido à falta de quórum na Comissão de Política Urbana, Rural e Habitação, ficou pendente a aprovação nessa comissão, tendo sido aprovado somente na Comissão de Legislação, Justiça e Redação e na Comissão de Transporte. Aí havendo a necessidade de repassar nessa comissão, que é a de Política Urbana, Rural e Habitação. Então, assim façamos. Como já houve a leitura do relatório e tudo, eu coloco em discussão e votação na Comissão de Política Urbana, Rural e Habitação
o parecer referente ao anteprojeto de lei de número 046/2022. Dessa forma, solicito ao relator. Não, minto, o relator não, que está na comissão também do parecer, desculpa, pessoal. Então, será do vice-presidente vereador Henri Santos e do presidente vereador Ilaci Bicalho. Necessito que vocês façam os seus votos aí, o vice-presidente Henri Santos e o presidente vereador Ilaci Bicalho. Não, não é urbano, não é comissão de transporte, não. É porque a Rose não corrigiu aí na pauta, não. É comissão de política urbana, rural e habitação. Vai corrigir. Não, ainda não. Aí sim. Agora sim, pessoal. Faça os seus votos. Vice-presidente vereador Henri Santos e ao presidente vereador Ilaci Bicalho, registrem os seus votos, por favor. Comissão Política Urbana, Rural e Habitação. Henri, registre seu voto, por favor. Aprovado com 2 votos favoráveis e uma ausência. Por essa comissão, devido o relator ser também coautor do projeto. Então, aprovado aí, finalizado o anteprojeto de lei de número 046/2022, de autoria da Comissão de Transportes. Solicito ao vereador Cristiano Matos, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para que se manifeste sobre o projeto de lei de número 189/2022. Muito bom dia para o senhor Cristiano, o senhor está com a palavra. Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres pares, bom dia, pessoal da Prefeitura, do Executivo que está presente. Senhor presidente, referente à consulta técnica da legalidade do projeto de lei número 189/2022, abre parênteses, legislativo municipal, que, abre aspas, altera a classificação do logradouro público Rua Bocaiúva, CEP 33125-230, no bairro São Benedito e dá outras providências, fecha aspas. B. A proposta foi encaminhada à assessoria técnica pelo presidente da Câmara Municipal para análise do fulcro no artigo 102 e seguintes do regimento interno, a fim de que seja efetivado o exercício de controle quanto à constitucionalidade e competência da Câmara e ao caráter pessoal das proposições do projeto. Do projeto de lei número 189 de 2022, extrai-se o seguinte: a. O vereador Juninho Dulau apresentou o projeto de lei número 189/2022 à Câmara Municipal, objetivando, abre aspas, altera a classificação do logradouro público Rua Bocaiúva, CEP 33125-230, bairro São Benedito e dá outras providências, fecha aspas. B. O projeto está acompanhado de justificativo e o devido CROCRI. 2. Da resposta. Após a análise detalhada do projeto de lei número 189 de 2022, respondemos que a. Conforme a lei orgânica do município, artigo 39, compete à Câmara Municipal legislar com a sanção do prefeito sobre todas as matérias de competência do município,
na forma estabelecida pela Constituição Federal, pela Constituição Estadual e pela legislação complementar e por esta lei, especialmente 13ª normas urbanísticas, especialmente as relativas a zoneamentos e loteamento. B. Efetivamente, a proposição encontra-se respaldo no que diz respeito à autonomia e à competência legislativa do município, esculpidas no artigo 18 da Constituição Federal de 1988, que garante autonomia a este ente, e no artigo 30 da Constituição Federal de 1988, que garante a autoadministração e autolegislação, contemplando o conjunto e competências, matérias e legislativa prevista na Constituição Federal para os municípios. Diante do exposto, a assessoria técnica jurídica opina pela legalidade e pela regular tramitação do projeto de lei número 189/2022, por existirem vícios de natureza material ou formal que impeçam a sua deliberação em plenário. Sem mais, presidente. Muito obrigado, Cristiano. Concluída a leitura do parecer. Coloco em discussão e votação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação parecer referente ao projeto de lei de número 189/2022. Dessa forma, solicito ao relator vereador Cristiano Matos, ao vice-presidente vereador Henri Santos e ao presidente vereador Paulo Cabeção para que registrem os seus votos, por favor. Pronto. Cristiano Matos, Henri Santos e Paulo Cabeção. Registrem os seus votos, por favor. Aprovado com 3 votos favoráveis por essa comissão. Coloco em discussão e votação na Comissão de Política Urbana, Rural e Habitação parecer referente ao projeto de lei de número 189/2022. Dessa forma, solicito ao relator vereador Lelei da Autoescola, ao vice-presidente vereador Henri Santos e ao presidente vereador Ilaci Bicalho para que registrem os seus votos, por favor. Um momento só. Ainda não. Agora sim. Lelei da Autoescola, Henri Santos e Ilaci Bicalho. Aprovado com 3 votos favoráveis por essa comissão também. Coloco em discussão e votação na Comissão de Administração Pública o parecer referente ao projeto de lei de número 189/2022. Dessa forma, solicito ao relator vereador Lelei da Autoescola, ao vice-presidente vereador Henri Santos e ao presidente vereador Cristiano Matos, para que também registrem os seus votos, por favor. Momento só. Tá colocando agora sim. Lelei da Autoescola, Henri Santos e Cristiano Matos. Aprovado com 3 votos favoráveis e finalizado o projeto de lei de número 189/2022, de autoria do vereador Juninho Dulau. Solicito ao vereador Cristiano Matos, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para que se manifeste sobre o anteprojeto de lei de número 047/2022. Com a palavra, Cristiano. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer do anteprojeto de lei número 047/2022. Relatório.
O presente parecer tem por objetivo a análise do anteprojeto de lei 047/2022, que abre aspas, dispõe sobre o fornecimento de merenda escolar durante o período de férias, recesso escolar, finais de semana e ou feriado aos alunos da rede municipal de ensino, fecha aspas, de autoria do vereador Gleison Johnny. B. Análise. Inicialmente verificamos a legalidade da proposição de iniciativa do Legislativo, uma vez que a figura do anteprojeto de lei encontra-se em amparo no artigo 232 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Analisando o mérito da matéria, a relatoria dessa comissão concluiu que 1. O anteprojeto tem por objetivo sugerir ao Executivo Municipal projeto que possa auxiliar os estudantes da rede pública municipal de ensino que vive em situação de pobreza para que estes, nos dias não letivos, tenham alimentos para auxiliar a sua subsistência. 2. Conforme o disposto, a proposta visa fornecer alimentação de qualidade aos alunos devidamente matriculados, refletindo uma política voltada às nossas crianças submetidas a um cenário de desigualdade social. 3. Por fim, a obediência ao regimento interno desta Casa, caso a sugestão seja recebida pelo Executivo e posterior encaminhada a esta Casa, o projeto de lei deve estar acompanhado de mensagem na qual deve constar o nome do vereador autor do anteprojeto de lei. Conclusão. Na emissão do parecer, esta relatoria conclui que 1. A proposição não fere a Constituição, antes busca cumpri-la. 2. Não há vício em sua iniciativa. 3. Sua redação atende aos pressupostos regimentais. Sendo assim, tendo como legal e constitucional o anteprojeto de lei número 047/2022, opino pela sua aprovação. Sem mais, presidente. Concluída a leitura do parecer. Questão de ordem, presidente. Concedido, Gleison. Primeiramente, parabenizar o brilhante relator aqui, Cristiano Matos. Eu queria só fazer uma ressalva aí no anteprojeto, que fosse incluído no anteprojeto aí, não sei se vai prejudicar lá no futuro ou não, a Comissão de Finanças. Porque vai ter um custo para o departamento financeiro lá da Prefeitura, e a Procuradoria não colocou aqui o Departamento de Finanças, a comissão pertinente a esse assunto também. Se possível, a Rose puder comparecer e puder fazer essa gentileza, eu agradeço, presidente. Obrigado, sem mais. Ok, vamos passar nas outras aqui. Aí ela, chegando aí, ela vê a possibilidade. Concluída a leitura do parecer, coloca em discussão e votação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer referente ao anteprojeto de lei de número 047/2022. Prontinho? Tá zerado. Vamos lá, então. Coloca em discussão e votação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer referente ao anteprojeto de lei de número 047/2022. Dessa forma, solicito ao relator vereador Cristiano Matos, ao vice-presidente vereador Henri Santos e ao presidente vereador Paulo Henrique Cabeção para que registrem os seus votos, por favor. Aprovado com 3 votos favoráveis por essa comissão. Coloco em discussão e votação na Comissão de Educação e Cultura o parecer referente ao anteprojeto de lei de número 047/2022. Dessa forma, solicito ao relator suplente, vereador Lelei da Autoescola. Não teremos votos na vice-presidente devido à ausência do vice-presidente Vaguinho e de seu suplente, vereador Paulo Bigodinho, e ao presidente, vereador Juninho Dulau. Então, votos do relator suplente, vereador Lelei da Autoescola, e do presidente, vereador Juninho Dulau. Por favor, registrem seus votos. Aprovado com 2 votos favoráveis e 1 ausência. Coloque... Registrou... Ah, não zerou ainda.
Zero ainda não. Vai ser Lelei da Autoescola e o Juninho do Lau. Acho que o Henrique votou. Essa. É o Lelei da Autoescola e o Juninho do Lau somente. Tranquilo. 2 votos favoráveis e uma ausência. Aprovação aí por essa comissão também. Coloca em discussão e votação na Comissão de Administração Pública o parecer referente ao anteprojeto de lei de número 047/2022. Nessa forma, solicita ao relator vereador Lelei da Autoescola, ao vice-presidente vereador Henri Santos e ao presidente vereador Cristiano Matos para que registrem os seus votos. Aprovado com 3 votos favoráveis e finalizada a aprovação do anteprojeto de número 047/2022 de autoria do vereador Gleison Johnny. Solicito ao vereador Cristiano Matos para que se manifeste sobre o anteprojeto de lei de número 048/2022. A palavra, Cristiano. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer sobre o anteprojeto de lei número 048/2022, a relatório. O presente parecer tem por objetivo a análise do anteprojeto de lei 048/2022, que abre aspas, institui a política municipal de incentivo aos cursinhos populares comunitários, fecha aspas, de autoria da vereadora Luísa do Hospital. B, análise. Inicialmente, verificamos a legalidade da proposição da iniciativa do Legislativo, uma vez que a figura do anteprojeto de lei encontra-se em amparo no artigo 232 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Analisando o mérito da matéria, a relatoria desta comissão concluiu que, 1. O anteprojeto tem por objetivo sugerir ao Executivo Municipal a cessão sem ônus de salas de aulas ou outros espaços públicos do município para o funcionamento de cursinhos sem fins lucrativos. A cessão seria feita sempre a título precário e não interferiria no funcionamento normal e regular da unidade escolar ou de qualquer outro espaço público. 2. Conforme o disposto, a proposta visa suprir de forma mais popular as deficiências no aprendizado de determinadas matérias, bem como de preparar os alunos para a rede pública de ensino para as provas de pré-vestibular em universidades públicas. 3. Por fim, em obediência ao regimento interno desta Casa, caso a sugestão seja recebida pelo Executivo e posterior encaminhada a esta Casa, o projeto de lei, este deve estar acompanhado de mensagem na qual deve constar o nome da vereadora autora do anteprojeto de lei. C. Conclusão. Da emissão do parecer, essa relatoria conclui que 1. A proposição não fere a Constituição, antes busca cumpri-la. 2. Não há vício em sua iniciativa. 3. Sua redação atende aos pressupostos regimentais. Sendo assim, tendo como legal e constitucional o anteprojeto de lei número 048/2022, opino pela sua aprovação. Sem mais, presidente. Muito obrigado, Cristiano. Concluída a leitura do parecer, coloca em discussão e votação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer referente ao anteprojeto de lei de número 048/2022. Dessa forma, solicito ao relator vereador Cristiano Matos, ao vice-presidente vereador Henri Santos e ao presidente vereador Paulo Henrique Cabeção para que registrem os seus votos, por favor. Aprovado com 3 votos favoráveis por essa comissão. Coloca em discussão e votação na Comissão de Administração Pública, parecer referente ao anteprojeto de lei de número 048/2022. Dessa forma, solicito ao relator vereador Lelei da Autoescola, ao vice-presidente vereador Henri Santos e ao presidente vereador Cristiano Matos para que registrem os seus votos, por favor. Aprovado com 3 votos favoráveis por essa comissão e finalizada a aprovação do anteprojeto de lei de número 048/2022 de autoria da vereadora Luísa do Hospital. Solicito novamente ao vereador Cristiano Matos, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para que se manifeste sobre o anteprojeto de lei de número 049/2022. Com a palavra, Cristiano. Senhor presidente, só para o 049?
Obrigado. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer sobre o anteprojeto de lei 049/2022. A relatório. O presente parecer tem por objetivo a análise do anteprojeto de lei 049/2022, que proíbe a cobrança de tarifa do serviço de esgotamento sanitário pela Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, bem como qualquer outra prestadora de serviços da natureza no âmbito do município de Santa Luzia, Minas Gerais, e da outras providências, de autoria do vereador Paulo Cabeção. B. Análise. Inicialmente, verificamos a legalidade da proposição da iniciativa do Legislativo, uma vez que a figura do anteprojeto de lei encontra-se amparo no artigo 232 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Analisando o mérito da matéria, a relatoria desta comissão concluiu que 1. O anteprojeto tem por objetivo sugerir ao Executivo que a cobrança da taxa ou tarifa pela prestação de serviço público de esgotamento sanitário em nosso município seja condicionada à devida captação e tratamento de totalidade do esgoto produzido nos logradouros, bairro ou região. 2. Conforme disposto, a proposta visa intervir a concessão de serviço público com fim de assegurar a adequação na prestação do serviço, com fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, assegurando assim que o serviço pago será efetivamente prestado em nossa cidade. 3. Por fim, em obediência ao regimento interno desta Casa, caso a sugestão seja recebida pelo Executivo e posterior encaminhada a esta Casa, o projeto de lei este deve estar acompanhado de mensagem na qual deve constar o nome do vereador autor do anteprojeto de lei. C. Conclusão. Na emissão do parecer, essa relatoria concluiu que 1. A proposição não fere a Constituição, antes busca cumpri-la. 2. Não há vício em sua iniciativa. 3. Sua redação atende aos pressupostos regimentais. Sendo assim, tendo como legal e constitucional o anteprojeto de lei 049/2022, opino pela sua aprovação. Sem mais, presidente. Ele é chique na leitura, né? Pessoal, só para, antes de passar para a votação desse anteprojeto aqui, que ele é até de minha autoria, lá no bairro Bom Destino, hoje estão até arrumando azeite, estão repassando a rede lá, estão refazendo, está uma bagunça danada, não, mas toda melhoria tem os seus transtornos, né? Mas enfim, nessa época eu fiz esse questionamento, várias pessoas tiveram que ser ressarcidas da cobrança indevida do tratamento de esgoto. Porém, eles mudaram, a Copasa agora usam o novo termo como não tem tratamento, beleza, mas eles não deixam de fazer a coleta. E eu vi em outras cidades, né, que sempre a gente, coisa boa, a gente tem que copiar, que essa coleta ela não pode passar do valor de 30% da conta. E pelas contas que a gente fez lá, né, pelas minhas e alguns vizinhos que a gente foi fazendo, que eu fui analisando, já está na casa de 75%, 80%. Então, pela lei, isso não pode. Então, até que e aqui, se eu salvo engano, na cidade só tem uma ET que está funcionando com tratamento. Se eu não me engano, é no Cristina. O resto está tudo desativado e descartando em córregos aí, sem a devida, né, sem o devido tratamento, como estava sendo lá no Bom Destino. E eu fui, levei duas denúncias à Secretaria de Meio Ambiente e já aplicaram essas multas, e é tanto que a Copasa, como sempre, recorreu, e é só para servir de conhecimento dos nobres pares. Isso é muito importante, porque se isso conseguir comprovar tudo do jeito que, né, a gente está tentando aqui, então penso que vai ter que ser devolvido para o munícipe aqui na nossa cidade. E certo é certo, né? A discussão, presidente. Com certeza. Primeiramente, parabenizar a Vossa Excelência pela apresentação do anteprojeto. Tomara, sim, que seja até devolvido. Eu tenho denúncia de morador lá da Ponte Pequena, ao lado do viaduto que está em reforma, que a Copasa está descartando diretamente dentro do riozinho lá. E foram lá, na maior cara de pau, pedir um morador para poder passar dentro do lote dele, para poder fazer, após a obra lá, não sei quantos metros de fundura que passa o tratamento, para não cair no rio, está entupido. Agora, quando chover, imagina.
vai voltar esgoto para aquelas casas todas ali. Já estamos falando há muito tempo que aquilo ali já é uma tragédia anunciada. Imagina com esgoto agora voltando na época de chuva. Então, além de o munícipe ser penalizado com essas cobranças abusivas da Copasa, ainda não tem um tratamento direito adequado para não se jogar dentro dos rios. Então, parabéns a Vossa Excelência pela indicação. Tomara a Deus que o Executivo faça virar projeto de lei. Sem mais, e parabéns. Muito bacana, viu, Gleice? Obrigado aí. Conto com os nobres pares aí. Vamos partir para a votação aqui. Concluída a leitura do parecer, coloca em discussão e votação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação o parecer referente ao anteprojeto de lei de número 049/2022. Dessa forma, solicita ao relator vereador Cristiano Matos, ao vice-presidente vereador Henri Santos e ao presidente suplente vereador Gleison Johnny, para que registrem os seus votos, por favor. Aprovado com 3 votos favoráveis por essa comissão. Coloco em discussão e votação na Comissão de Política Urbana, Rural e Habitação, parecer referente ao anteprojeto de lei de número 049/2022. Dessa forma, solicita ao relator vereador Lelei da Autoescola, ao vice-presidente vereador Henri Santos, e não teremos voto na presidência devido à ausência do vereador Laci, teve que sair por motivo pessoal, e o seu suplente também, o vereador Paulo Bigodinho, não se encontra. Então, apenas os votos do relator Lelei da Autoescola e do vice-presidente vereador Henri Santos. Por favor, registrem seus votos. Aprovado com 2 votos favoráveis e 1 ausência. Coloca em discussão e votação na Comissão de Administração Pública o parecer referente ao anteprojeto de lei de número 049/2022. Dessa forma, solicita ao relator vereador Lelei da Autoescola, ao vice-presidente vereador Henri Santos e ao presidente vereador Cristiano Matos para que registrem os seus votos, por favor. Aprovado com 3 votos favoráveis por essa comissão e finalizada a aprovação do anteprojeto de lei de número 049/2022, de autoria do vereador Paulo Henrique Cabeção. Então, convido aqui à frente aos representantes do Executivo. Neule, Carlota, se eu esquecer do nome de alguém, bom que venha. Me perdoe. Fique à vontade. Serão explanados aqui a emenda de número 001 ao projeto de lei de número 184, né, /2022, o projeto mesmo 184 também, /2022, o 185 e o 186. Aí vocês decidem quem começa, ficam à vontade. Ok, muito bom dia. Obrigado pela presença de vocês aí. Bom dia a todos. Perdão, bom dia a todos, senhores vereadores, senhor presidente, um prazer estar aqui. Eu vou explanar brevemente sobre o projeto de lei complementar 184, que promove alterações no Código Tributário Municipal. O objetivo desse PL é justamente alterar as nomenclaturas previstas na legislação para otimizar a arrecadação do IPTU. A redação que está disposta atualmente no artigo 59, ela não está em consonância com o artigo 58 do Código Tributário Municipal. Também tem uma questão importante a ser observada, que a última revisão do Código Tributário Municipal aconteceu em 2010.
Desde então, houve uma evolução nos imóveis que estão nas áreas de zona de expansão urbana e zona urbana. Então, também há uma motivação para alterar a classificação dos padrões habitacionais. Vou falar brevemente sobre a emenda aditiva que acresce o dispositivo ao PL 184. Essa emenda, ela visa possibilitar o lançamento de ofício do IPTU, porque atualmente a redação do parágrafo único do artigo 41, ela vincula a necessidade de comunicação ao INCRA para que se dê o lançamento do IPTU. Só que muitos imóveis atualmente se encontram descaracterizados, imóveis esses que estão na zona de expansão urbana e na zona urbana. Se a gente olhar o que está disposto no artigo 13 do Código Tributário, a gente vai ver lá a conceituação do que é imóvel urbano. E muitos desses imóveis atualmente preenchem 2 dos requisitos mínimos para a exigência do IPTU. Só que o parágrafo único do artigo 41 acaba por impossibilitar a cobrança desse imposto. Então, o que a gente também visa com essa emenda é atualizar a legislação tributária municipal. Agora eu vou dar a palavra dos técnicos da CEFIM, que podem explanar melhor sobre o tema também. Só uma questão de ordem. Como é que é o nome da senhorita? Bárbara? Senhorita Bárbara. Eu não entendi. A senhora quer aumentar o tributo? Não, não vai ter nenhuma alteração na base de cálculo. Não, a senhora falou que não está sendo cobrado. Não, é porque, na verdade, a questão do IPTU que o senhor está perguntando... É o que você falou aí agora, eu não entendi a vinculação de uma cobrança que não pode ser feita, não a consonância de um artigo com o outro. Sim, não é que ela não pode ser feita, é porque a redação atual do parágrafo único, ela vincula a necessidade de se oficiar o INCRA para cobrar esse IPTU. Só que esses imóveis não são mais imóveis rurais, eles já estão descaracterizados. O que a gente quer é só otimizar a cobrança do IPTU sem ter que oficiar o INCRA necessariamente. Se o munícipe paga o ITR, ele não paga o IPTU. Não vai ter dupla tributação, não é nada disso, nem alteração na base de cálculo. É uma questão procedimental apenas. Isso. Tá, mas tem algum parecer do INCRA referente a isso, concordando ou não? Ou é necessário? O ITR é um imposto da União, né? Então, não tem nenhuma vinculação com o município. Então, pois é, mas o INCRA deu algum parecer favorável ou não? Ou não precisa ser consultado? Não é necessário, porque o ITR, que vincula essa cobrança, ele é da União, né? Não é municipal. Se o município paga o ITR, ele não paga o IPTU. Não vai ter dupla tributação, não, podem ficar despreocupados. A questão é apenas a procedimentação. Os imóveis que se encontram nessas zonas, atualmente, muitos já não são mais rurais. Esse é o ponto. É a cobrança do IPTU devido, sem majoração, para os imóveis que já estão descaracterizados. É apenas isso. Só um adendozinho. Eu acho que hoje, na realidade, não existe mais área rural em Santa Luzia, né? Desde a gestão do Calixto, acho que foi até um projeto dele, houve essa modificação para expansão urbana, não é isso mesmo? Isso mesmo. No caso aí, igual o Chácaras Del Rey, é uma área rural, expansão urbana. Isso, zona de expansão urbana. Ela é urbana. Hã? Chácaras Del Rey é urbana. Ela já é urbana. Mas ela era rural, por exemplo, no caso, só um exemplo. Ela seria tributada agora. Primeiramente, um bom dia aqui para o Júlio, que... graças a Deus, eu nunca trabalhei na prefeitura, mas graças a Deus eu sempre fiz grandes amigos lá, que são pessoas excelentes de trabalho, e Júlio, ver ele hoje aqui novamente, depois de quanto tempo, né, Júlio? 1 ano, 2 anos, sei lá. É um prazer te ver ao lado do Rominho aí, que é umas pessoas excelentes, que eu sempre gostei dentro da prefeitura. Só para explicação e explanação, né? Tá. Deixa eu explicar aqui, então, para melhor entendimento. O que ocorre é o seguinte, o Código Tributário Nacional diz que para cobrar IPTU, você precisa ter, primeiro, uma lei civil declarando aquela localidade como zona urbana ou zona de expansão urbana. Isso é de competência legislativa municipal, que está em consonância com o artigo 30 da Constituição, que diz: assuntos de interesses locais deverá ser legislado pelo município, no caso. E a nossa legislação também ela segue o Código Tributário Nacional, que é a lei de regência.
você precisa ter pelo menos 2 entre 5 incisos que existem na legislação federal, que é a nossa também, ela segue a legislação federal, para que haja a cobrança do IPTU. O que aconteceu? Lá na época ainda, como o vereador colocou aqui agora, ainda quando o Calixto foi prefeito, ele fez um projeto de lei, mandou e foi aprovado, que as áreas que estavam em expansão urbana e que ainda estavam pagando o INCRA, para que ela fosse pagar IPTU, o município primeiro deveria comunicar ao INCRA e ao contribuinte dessa alteração. Isso nada mais criou um óbice, a legislação, porque impede a prefeitura de fazer o lançamento, a administração de fazer o lançamento, porque precisa primeiro mandar para o INCRA e para o contribuinte. Uma burocracia que criou à época, não sei a motivação, né, da lei, mas que, perante o Código Tributário Nacional e o próprio Código Tributário Municipal, já tem todos aqueles elementos para a cobrança. Então, de fato, o que deve ser cobrado é o IPTU. Com relação ao INCRA, pela minha experiência, né, 30 anos ali dentro, o INCRA cabe simplesmente comunicar, independente de lei, falando assim, olha, esse imóvel não tem características rurais, passou para a esfera urbana, então agora é do município e eles dão baixa no cadastro rural deles, correto? E aí eles deixam de pagar o ITR para que se pague o IPTU. Mas o nosso código criou isso há muitos anos, isso foi criando um óbice, porque tem muitas áreas que antigamente tinham características rurais e que não têm mais características rurais e que não estavam sendo lançado o IPTU em função desse artigo. Que se criou um óbice de ter que comunicar contribuinte, ter que comunicar o INCRA, e a gente quer dar mais agilidade nesse processo de lançamento, porque você já tem toda aquela previsão de lançamento, mas tem essa barreira de ter que comunicar os dois primeiro, cria uma burocracia, que eu só conheço aqui em Santa Luzia. Entendeu? Município nenhum não vejo. Se você seguiu as normas do Código Tributário Nacional, que é o que a gente segue, a nossa legislação, artigo 13, ela é uma reedição do Código Tributário Nacional, foi criado mais esse adendo no Código Tributário Municipal que impediu essas áreas de expansão urbanas, que têm características urbanas, que deve ser lançado o IPTU. Até porque, ainda que o imóvel esteja dentro da zona urbana, mas que tenha características rurais, ele não paga IPTU, por força do Decreto-Lei número 15, que veio logo depois do Código Tributário Nacional, que dá o critério de destinação do imóvel para saber se haverá a cobrança do IPTU ou ITR. Então, nós temos duas situações na lei. O Código Tributário Nacional, que fala localização, está na zona urbana ou não, desde que tenha 2 entre os 5 elementos previstos nos incisos do artigo 32 e no nosso Código, artigo 13. E a questão da destinação do imóvel, se tem características rurais ou não, que deve ser comprovada. Então, às vezes, pode ter um imóvel que está dentro da zona urbana, mas ele tem características rurais comprovadamente e que ele não vai pagar o IPTU por função de legislação federal complementar, que o decreto-lei, antigamente existia, o decreto-lei tinha força de lei complementar, hoje não tem mais, né? Ele tinha esse condão e criou esses 2 critérios. No nosso caso aqui, o que a gente está colocando é o seguinte, são aqueles imóveis que outrora era de expansão urbana, que já tem características urbanas, não tem mais características rurais, tem todos os elementos da lei, mas ainda tem esse elemento que foi criado na lei municipal para criar esse óbice ao lançamento. Então, tem muitos imóveis que ainda não têm o lançamento do IPTU, mas está dentro da zona urbana, ou de expansão urbana, com características urbanas e que não está pagando IPTU por causa desse artigo. A gente acha que isso cria um óbice. E, de uma certa forma, até uma injustiça tributária, porque tem muita gente com área que deveria estar pagando IPTU, que tem todos os benefícios da administração pública, e não está de um artigo que cria isenção. Ele cria uma limitação para que você primeiro tenha que comunicar o INCA e ao contribuinte. É uma burocracia que a gente... Tá, continuando então na discussão, a malha ferroviária, a marítima do nosso município, as proximidades desses locais e do DENIT, também vai sofrer essa alteração, com essa alteração da lei ou não? Nessas 3 casos, DENIT, malha de marinha e malha ferroviária. São entornos, né, da marinha também? Depende, porque não é simplesmente estar dentro da zona urbana. O imóvel precisa estar dentro da zona urbana e
ter benefício de certos serviços públicos. Entendeu? Vamos supor, se você pega uma área que esteja uma região, digamos, de área de marinha, né, beira do rio, mas se ele não tiver pelo menos 2 dos 5 elementos previstos no Código Tributário, que seria iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar, rede de tratamento de esgoto, né? Esse sistema sanitário, abastecimento de água, ou escola primária, um raio de 3 km. Se ele não tiver servido desses elementos, pelo menos 2, ainda que São esteja 5 itens. são 5 itens. Tem que ter 2. Pelo menos 2. Pelo menos 2. Isso é uma reedição do Código Tributário Nacional. Está no artigo 32, 31, 32 do Código Tributário Nacional, que fala sobre isso, e a nossa lei só reeditou de acordo com a norma de regência em matéria tributária. O senhor poderia repetir os 5 itens aí, serviços essenciais, por favor? Posso. Olha, para efeitos deste imposto, no caso do IPTU, entende-se como urbano o imóvel localizado em zona beneficiada com pelo menos 2 melhoramentos indicados nos incisos abaixo. 1. Meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais. Abastecimento de água. 2. 3. Sistema de esgotamento sanitário. 4. Rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar. E 5. Escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado. Às vezes, pode ocorrer que tem um imóvel que está na lei civil municipal declarado como urbano, mas não ter esses elementos. Caso não tenha, o imposto não poderá ser lançado. Permita-me discordar somente aí do meio-fio, porque hoje em dia faz padronização. A gente vê muitas ruas aí asfaltadas nessa gestão nossa, graças a Deus, com calçamentos com meio-fio. Mas a gente, na maioria dos casos aí, de antigamente para cá, de 30 anos, 20 anos, as ruas praticamente nem meio-fio tem. Tem o calçamento, mas não tem o meio-fio. Então, eu acho que deveria, pelo menos, retirar isso, se puder, do projeto, ou até mesmo a Casa Legislativa futuramente fazer uma emenda, porque o meio-fio colocar como um item para poder abranger os dois, não tem muito fundamento. Não existe meio-fio nas ruas, praticamente. Meio-fio ou calçamento. Pois é, justamente. Por isso que eu estou falando. Está colocando duas coisas num item só. Duas coisas. Está colocando um ou outro. Por causa de que o meio-fio? Mas isso eu acredito que não pode alterar, porque isso é uma reedição do Código Tributário Nacional. Isso está no Código Tributário Nacional. Qualquer alteração que você fizer, suprimindo qualquer vantagem dessa natureza, ela vai correr com vício de inconstitucionalidade, porque o Código Tributário Nacional já determina assim. Nós só reeditamos, a gente não pode fazer diferente do Código Tributário Nacional, embora o Código Tributário Nacional é de 1966, né? Por muito mais antigo, que já deveria no Código Tributário Nacional, porque isso, como é legislação nacional, isso é para todos os municípios do Brasil. Se os municípios começarem a tratar isso de forma diferente, aí você vai perder esse controle, digamos assim, para ter essa equalização em todos os municípios. Então, isso aqui segue o que está no Código Tributário Nacional. Se a gente muda, tirando alguma coisa aqui, a gente vai limitar esse direito e aí ele pode ser considerado inconstitucional, porque ele altera a legislação complementar. Bem explicado, obrigado. Mais alguma coisa? Tem mais alguma dúvida? Pode falar. Agora eu vou explanar sobre o PL 185, que revoga dispositivo do Estatuto, Lei Complementar 1474. O objetivo dessa proposta é revogar os parágrafos 1º e 2º do artigo 15, para respeitar o princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos. Se os senhores observarem, a redação atual desses dispositivos limita o critério de desempate nos concursos públicos, colocando ou privilegiando funcionários que já estão na administração pública municipal. Atualmente, o que acontece é que os critérios de desempate vêm no próprio certame de cada concurso público, no próprio edital de cada concurso público, porque cada cargo tem suas especificidades. Então, a lei municipal limita e privilegia, sem uma justificativa plausível, funcionários que já se encontram nos quadros da administração pública municipal. Se os senhores observarem, já há leis estaduais que foram declaradas inconstitucionais e que possuem dispositivos similares.
justamente por ferir esse princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos. Como o Estatuto é de 1991, a gente também quer atualizar no que tange a essa parte. Estou à disposição para eventuais questionamentos. Então, agora é o PL 186 e 187, isso mesmo? São as leis orçamentárias. Igual os senhores sabem, todos os anos nós enviamos essas leis orçamentárias, faz parte. O prazo delas está previsto na nossa lei orgânica, o qual foi respeitado. A questão do PPA é uma revisão do plano plurianual para adequar a LOA e a LDO. Como os senhores sabem, ele é quadrienal, então essa revisão ela é feita anualmente para eventuais ajustes. A LOA está em consonância com o determinado pela Constituição, pela própria LDO, então ela possui corpo normativo, mensagem e o QDD, que é elaborado por cada pasta e depois a CEFIM consolida naquilo que é de sua competência. Eu vou passar agora a palavra para o senhor Gleuber, que é o técnico responsável. Mais uma vez, obrigado pelo convite, né? Estamos à disposição sempre para a gente ter uma melhor discussão aí dos trabalhos, né? Entre executivo e legislativo. Bom, mas como minha colega aqui já iniciou, né? Nós encaminhamos para cá o plano plurianual, né? E a lei orçamentária, que é o projeto 186 e 187, né? Por hora, a questão do PPA, né, como foi feito o ano passado, são 4 anos, né? São 3 anos dessa gestão e o primeiro ano da gestão do próximo prefeito. Então, todo ano a gente faz essa revisão para poder adequar ao orçamento. São as metas que já foram executadas, né? E aquelas que entraram naquele ano, né, que vai iniciar, a gente precisa adequar na lei orçamentária. Então, essa revisão foi feita de acordo com o que tinha sido executado, né? Muitas dos projetos que a gente já tem, até mesmo de manutenção, ele é contínuo, então acaba tendo, às vezes, só uma questão de ajuste de valores, né? Então, esse agora é do ano de 23 a 25, onde a gente apresentou tudo consolidado aqui para vocês. Em relação ao orçamento, né, nós tivemos uma valorização aí, nosso orçamento esse ano estava em 730 milhões, nós estimamos agora em 800 milhões, aí está até conversando com a vereadora Luísa aqui. Nós tivemos que fazer um trabalho em conjunto, por quê? No orçamento da Câmara, nós tivemos um aumento também, que esse ano foi de 19.785 e foi para 23 milhões e 600. Então, a gente teve uma diferença de 3 milhões e 815, né? O INPAS, o ano passado, entregou o orçamento no Executivo, mas eu não posso falar o porquê, mas a contadora anterior, ela reduziu o orçamento deles e hoje eles estão até com um pouco de dificuldade em executar, e ela não tinha comunicado, então não tinha comunicado ao INPAS. Então, esse ano a gente adequou da maneira correta, né? Que deveria ter sido para este ano. Então, o orçamento deles, que ficou em 44 milhões, foi para 64.500, né? A gente só adequou em relação, corrigindo o erro deste ano. E o orçamento do Executivo aumentou em 50 milhões. Por quê? A gente tem a questão de valorização do Fundeb, a gente tem a questão do próprio Finisa, que a gente tem a expectativa de receber até 30 milhões o ano que vem. Esse ano veio 7 milhões, então deve vir o ano que vem os outros 30 milhões. A gente tem a questão do REURB, que também é um convênio com o Estado da regularização fundiária em 10 milhões, um termo que já foi até assinado, inclusive, me parece que neste mês de setembro, mas o pagamento deve acontecer só no ano que vem, então a gente já ajustou esses valores dentro do orçamento, claro que a gente vai executar, né? Então, a gente fez todo esse ajuste diante dos orçamentos que a gente recebeu, né? Normalmente, o orçamento da Câmara eu não mexo,
É claro que quando existe uma dúvida, mas é muito difícil a gente ter, porque por a gente não estar aqui, eu não posso, às vezes, fazer qualquer tipo de modificação. Então, da maneira que a gente recebe, a maneira que a gente coloca no nosso orçamento e adequa do executivo diante dos que a gente já recebe, né? E provavelmente nós entregamos todos os anexos que precisam ser entregues, mas provavelmente até o fim do ano eu devo mandar tudo novamente, porque a gente vai acompanhar agora as emendas impositivas que os senhores irão fazer e, claro, depois de aprovadas, eu preciso de incluir no nosso orçamento as questões de fichas, dotações orçamentárias, classificação da despesa. E isso aí eu tenho que imprimir tudo de novo, né? Até... Não. Parece que serão discutidas conforme eu li com a Rose hoje. Parece que vai ter uma reunião até na semana que vem para discutir as emendas positivas. Mas o executivo ainda não recebeu. Vão entrar aí. Então, provavelmente, esses anexos que vocês receberam, até o fim do ano, serão outros. Por quê? Toda emenda positiva, quando eu insiro no orçamento, eu tenho que tirar de algum lugar para poder colocar ali o valor que foi apontado, né? Então, esses ajustes de valores eu vou ter que fazer para intercalar todas as emendas que a gente receber dentro do orçamento. Não vai mudar a estrutura e nem vai mudar a questão de projeto de atividade e dotação orçamentária. São valores que mudam. Lembrando que o fato de estar no orçamento, o fato de ter um valor não é financeiro. Não existe o financeiro ainda, de algumas, lógico. Porque é arrecadação durante o ano, né? Então, a gente faz esse orçamento com estimativa de receita. Então, essa adequação ela vai existir aí durante o ano, né? Não quer dizer que, às vezes, o valor que a gente tiver que ajustar, tirar de um para poder cobrir, talvez a emenda, que eu ainda não sei quais são e qual valor será, que ela vai deixar de ser executada. Por isso, vem aquela suplementação, né, que o executivo tem para poder fazer ajustes de valores no orçamento durante a execução. Só para poder lembrar, o Tribunal de Contas ele fez uma modificação em relação à estruturação do orçamento a partir de 2023. A gente fecha o orçamento por fonte de recurso. Cada receita, ela existe uma fonte específica que deve ser adequada junto com a despesa. Então, a gente tem os recursos ordinários, que antes era a fonte 100, agora passou a ser 1.500, e ainda temos umas outras vinculações. Então, a fonte de recurso que antes tinha 3 dígitos, vão passar a ter 11 dígitos agora. Então, isso vai até dificultar a nossa execução, porque, por ser novo, o tribunal já lançou, de julho até agora, 5 inventários da receita e despesa, classificações novas que a gente precisa adequar. Né? Entrou aí algumas novidades que os agentes de endemias passam a ter fonte de recurso próprio, né, a não ser computado como despesa de pessoal, que foi uma lei aprovada no mês de julho, então a gente adequou isso também. A gente tem a questão das taxas do município, que passa a ter 3 tipos de vinculação diferente, o que é de serviços administrativos, né, o que é de taxas de fiscalização, aí tem ambiental, predial, a gente tem outros tipos de taxas. Cada um vai passar a ter a sua classificação agora, do que este ano de 2022 era tudo numa ficha só, numa fonte só, que era 170. Agora a gente passa a ter 3. Isso o tribunal tem modificado muito, exatamente amarrando mesmo a receita e a despesa dentro do município. Então, o orçamento, eu vou trazer para vocês quando a gente tiver as audiências públicas, né? Nós fizemos o orçamento participativo, onde cada secretaria, nós temos uma visão, falando da secretária, né, a Márcia, eu que também estou à frente disso, e até mesmo os funcionários da Secretaria de Finanças, a gente sempre teve uma visão descentralizada do processo. Então, a participação ela é imprescindível. Então, nós fizemos o orçamento participativo, onde todas as secretarias, nós sentamos com cada uma, onde cada uma apontou 7 de suas metas que estavam no PPA. As 3 mais votadas é que a gente inseriu no orçamento, né, de cada pasta.
até mesmo para que a gente dê essa satisfação, né, para o munícipe do que está sendo feito. O ano passado eu não estava na Secretaria de Finanças, então eu não consigo trazer para vocês o que foi do ano passado para este ano. Mas no próximo, com certeza, eu vou trazer essa diferença e o que foi executado e o que não foi executado e por que não foi executado. Né? Até para a gente ter essa transparência diante do orçamento que a gente tem dentro do município. E assim que a gente tiver todas essas emendas aprovadas aqui, as emendas impositivas, né, eu vou intercalar no orçamento, cada uma com sua classificação. Peço a vocês que o máximo eu não sei ainda as emendas, se vocês já fizeram ou não, mas as que, quando forem fazer, ver se elas são execuíveis, né, dentro da secretaria, para que a gente não perca esse tempo de mandar para o executivo, volta para cá, vai para lá, e aquela, quanto for mais assertiva, melhor, porque aí a gente ganha tempo, né, até mesmo nessa discussão do orçamento. E todas elas serão, claro, né, sendo aprovadas, todas elas serão incluídas no orçamento conforme os senhores fizerem as indicações. Então, é isso. Qualquer? Em geral, aumentou 70 milhões. No geral, 70 milhões. Que esse ano foi 730 e fechamos a 800. Questão de ordem, presidente. Reitero os cumprimentos, presidente, a todos do Executivo, agora em especial a nossa pentacampeã, como diz o Cristiano Mato, Luísa do Hospital, 5 vezes vereadora. Ô, presidente, só para recapitular, o senhor Glauber, bom dia, né? O orçamento o senhor tem ele de cabeça aí de 2021 finalizado? De 2021, o valor do orçamento? Isso. Nossa, de cabeça não vou ter que agora, não. Ficou dentro dos 540 milhões, acima ou abaixo? Não, ficou acima. Ficou acima. Ficou acima. Então, beleza. Temos já temos que fazer uma correção. Parece que foi 680, se eu não estiver enganado. 680? É isso. Então, nós temos uma defasagem aqui nas emendas impositivas de 140 milhões de reais para a Casa Legislativa, né? Temos que fazer uma alteração, chamar o doutor Moura aqui, o percentual que a gente tem de emenda impositiva, porque a gente fez um trabalho em cima de 540 milhões, que foi R$ 237.925. Para a saúde, 237.925, para a mesma coisa em outras áreas e outras secretarias. Estamos em defasagem e podemos fazer alteração na lei, que ela é vigente para 2022. Então, vamos convidar o doutor Moura aqui, sentarmos com ele, com a administração pública, orçamento, finanças, e fazermos essa alteração e que é direito da Casa Legislativa, defender os direitos do munícipe diretamente da ponta. Estamos numa defasagem de 140 milhões. Esse ano, a gente fez os ofícios já encaminhados para os senhores das secretarias pertinentes, o valor sobre 740 milhões, ou seja, e vocês colocaram uma estimativa de 800 milhões. Então, nós já estamos na defasagem agora também desse ano, de emendas impositivas de 60 milhões, na estimativa. Tá joia? A outra já é confirmada, né? 140 milhões de defasagem. E fica difícil para a gente, aqui do Poder Legislativo, das emendas impositivas que a gente faz, depois saber até dezembro, que é crime se não fizer a execução dela, o prazo de 90 dias passou do dia 20 de dezembro para dia 20 de março desse ano, e não vem nenhum parecer contrário a todas as indicações dos vereadores aprovadas aqui dentro da Casa Legislativa. Ou seja, execuíveis, todas elas. E a gente vai pedir nota de empenho agora em dezembro, e o prazo nosso final é de dezembro, para cumprimento, e também para fazer alteração na lei desse ano do exercício de 2022. Como que ficará? Como que a prefeitura pensa em executar uma coisa que ela não executou até agora, em outubro, dentro da margem de 540 milhões, que agora é 680 milhões que Vossa Senhoria está falando, em executar em um mês, se não executou em 11? Como que será feito? Para não se tornar um crime e nem incorrer em algum crime lá na prefeitura do executivo. Que é improbidade, alguma coisa lá desse sentido. O que acontece? A emenda positiva é calculada em cima da receita corrente líquida. Eu falei aqui os valores totais do orçamento. Então, a estimativa de receita e a receita corrente líquida executada é que a gente manda para a Câmara, eu não estou com esse dado aqui, onde é calculada a emenda impositiva, o valor da emenda impositiva, né? Então, provavelmente, acredito que o Moreira deve ter feito os cálculos, né?
é que deve ter feito em cima da receita que foi apresentada pelo Executivo. Então, aí eu não posso afirmar a defasagem aí, porque de cabeça aqui eu não vou saber o valor da receita corrente líquida. Então, tem que observar isso. A segunda coisa é que as emendas positivas que a gente recebeu, muitas delas até já foram, estão sendo executadas agora, né? Algumas já foram, outras também estão sendo executadas agora. E em relação a desse ano para o ano que vem, é claro que quando a gente recebe cada emenda, quando a gente fala que é exequível, o município ele tem que cumprir, já que ele determinou lá atrás que é exequível, né? Não tem discussão, porque exatamente esses prazos. Se você apresentou a emenda, se você falar que não é exequível, você tem que adequar. Mas se você garantiu que é exequível, a pasta falou que ela vai executar, ela tem que executar. Mesmo que o preço esteja em defasagem, porque quando você faz a emenda, igual está fazendo agora, para executar o ano que vem, esse ano nós tivemos uma inflação altíssima, então preços aumentaram. Ela é exequível, mas mesmo que o executivo tenha que desembolsar ali a mais do recurso, mas ela tem que tornar aquela emenda exequível. Mesmo porque ela já determinou por lei lá atrás, quando é votada aqui, cada emenda que é votada é aprovada, né, e vira uma lei, né, que inclusive vem um anexo no orçamento das emendas impositivas. Então, isso daí, para o executivo, a partir do momento que ele fala que é exequível, ele tem que cumprir independente do valor. Mas igual eu falei para o senhor, a Procuradoria tem 90 dias para falar se é ou não. Se passar o prazo, é. Sim. E eu falei com ela aqui até, inclusive, que na frente dela, que no dia 21 de março. Hoje acabou, o prazo da senhora foi ontem, o último dia, e agora, a partir desse momento, é exequível. Nós já tínhamos feito várias reuniões com todas as secretarias online, que vai ser dessa forma agora, semana que vem, graças a Deus que vai ser dessa forma, porque não tem como a gente ficar indo lá, encontrar eles ou não, porque eles estão trabalhando fácil, também, fica mais fácil fazendo online. Mais fácil, com certeza. E, de antemão, presidente, aproveitando meu amigo Júlio, que está aqui presente hoje, já pedi para o pessoal que é representante da Procuradoria de Finanças, e até hoje, Júlio, não fizeram a devolução correta da verba cobrada indevidamente, desde 2010, como a Bárbara falou ali, a lei, das certidões negativas de débito, que foram cobradas de todos os munícipes. Hoje eu vou fazer questão de entregar para o senhor, aqui presente ao vivo, o anteprojeto 25, para o senhor levar lá para a Procuradoria, sentar lá junto com finanças, tributos, e fazer essa devolução, pois seja, cobrou mais de 10 anos do munícipe indevidamente. Foi reconhecido aqui falando isso, tanto é que nós aprovamos ano passado a certidão negativa de débito. E os 5 anos que vai prescrever, já foi um embora. Ou seja, já só temos 4 agora para devolver para os munícipes no IPTU dele, ou qualquer seja outra forma. Mas está aqui o anteprojeto, vou entregar para o senhor, leva por favor, faça essa devolução, que foi cobrado indevidamente todo mundo que pagou certidão negativa de débito. Vou entregar para o senhor. Presidente, estou entregando pessoalmente agora o anteprojeto, porque da outra vez falaram que ia analisar ele aqui ano passado, da mesma reunião que nós tivemos. Hoje estamos entregando para o tributos, talvez o tributos agora sensibilize, que foi cobrado indevidamente do munícipe de Santa Luzia, um anteprojeto. Não precisa nem colocar meu nome, só devolver para eles o que é devidamente cobrado indevidamente. Indevidamente, ou seja, cobraram certidão negativa de débito, numa lei federal falando que por mais de 10 anos era inadequado. E agora, para fazer a devolução, não fazem. Apresentam vários projetos, a gente tem que aprovar. E agora, para devolver para o munícipe, prescreve. Ou seja, já perderam um ano de ano passado que a gente apresentou isso aqui. Eu falei, eles anotaram ali, eu vi eles anotando. A procuradora mesmo anotou, projeto, anteprojeto 025. E até hoje não mandou um parecer para casa para falar. Nunca recebi o que uma cartinha falou assim, ó, tá certo mesmo, vamos fazer a devolução. Hein, Wellers? Como que a gente fica, presidente? Hein, Cristiano Matos? Vamos fazer a devolução do tributo? Foi cobrado indevidamente, a prefeitura reconheceu? Coloca na LOA desse ano, para poder fazer a devolução ano que vem, ou que seja parcelado da forma que puder. Não podemos ficar cobrando do munícipe, aprovando tudo para a casa do executivo aqui, a casa legislativa aqui, com cara de tacho, sabendo que o próprio executivo reconheceu que estava cobrando 10 anos, indevidamente, uma certidão negativa de débito. Então, eu espero que o senhor sensibilize, eu sei que o senhor é uma pessoa
correta, e que agora está recebendo em mãos, porque eu só vi que eles anotaram no papelzinho, então eu fiquei aguardando, ver se vinha um projeto, durou um ano, eu acho que o Glauber estava até presente no dia, e agora eu peço encarecidamente que analise e que faça essa devolução. Se foi cobrado indevidamente, que faça a devolução agora, que o dinheiro é do munícipe, não é nosso, é dele. Muito obrigado. Júlio, sensibilize, por favor. É um desabafo às vezes, mas é porque a gente vê tanta cobrança, vai acabar aumentando agora mais um imposto para a área rural, que não é mais rural, e a gente vai aprovando, tranquilo, para ajudar o município. Quem ganha é o município, tendo a verba, onde que não está sendo cobrado. Mas também que tenha devolução, sensibilidade para as pessoas. Um munícipe que foi lá para fazer uma certidão negativa de R$ 45, R$ 55, parece que é pouco, né? Não, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Eu mesmo paguei aqui em 2021, em janeiro de 2021, quando já era lei, praticamente, que o projeto veio para cá. Eu falei assim, eu paguei esse ano, eu tenho certidão negativa paga de janeiro de 2021. Talvez eu tenha condição? Sim. Mas e as pessoas que são carentes? Então, leva na mão do senhor, sensibilizar, pelo menos ler o anteprojeto. Se caso não, igual eu falei, não tenho vaidade nenhuma, que todos os relatórios aqui do meu nobre presidente, relator, perdão, sempre ele fala, colocar o nome do vereador, né, presidente? Não precisa pôr, pode pôr lá que é do executivo, mas faz a devolução para o pessoal, que é carente principalmente, que está esperando esse dinheiro, que vai ajudar. Imagina aí quantas casas que não tirou certidão negativa, e eu tenho certeza que o senhor, hoje recebendo na mão, como lado de tributos, vai chamar a Procuradoria e vai mostrar que foi cobrança indevida do ACND ao longo de mais de 10 anos, reconhecida pela Procuradoria dentro dessa casa aqui, na nossa frente. Fica aqui minha entrega presencial para o senhor. Obrigado, viu, presidente? Tá, eu estou aqui hoje representando o Hércules, né, que é o superintendente, ele não pôde vir. E, de fato, eu não tenho conhecimento desse projeto, não. Vou olhar, vou passar para a Márcia, que é a secretária de Finanças, e vou entregar uma cópia para ser entregue na Procuradoria sobre este assunto. Tá? O que eu tenho, assim, bem superficialmente para dizer, a questão da taxa que era cobrada de certidão, que disse que estava errado mais de 10 anos, há de se considerar que ela existe na lei, no Código Tributário, ela está lá, ela incide, correto? Aí eu acho que são mais, não tenho muito conhecimento a respeito do assunto, mas acho que são mais decisões jurisprudenciais que houveram sobre a não constitucionalidade da cobrança. Então, ao meu entender, deveria então realmente ser feita uma nova legislação para suprimir a cobrança da taxa, que eu acho que hoje já não é feito mais, né? Já nem é feito, mas por decisões jurisprudenciais, embora no Código Tributário está previsto, tá? Mas acho que por decisões jurisprudenciais que trouxe esse entendimento que não deveria ser cobrado. Agora, com relação à restituição, aí eu vou ter que olhar, não sei, vou passar para eles para que possa dar uma olhada direitinho para vocês. Isso com certeza eu vou fazer. E eu quero só fazer uma retificação aqui. Quando eu disse anteriormente sobre o decreto-lei, eu falei decreto-lei 15, não, é o decreto-lei 57, o artigo é o 15, que dá a situação da destinação do imóvel. O município, ele segue o decreto-lei 57, assim como o Código Tributário Nacional. Essa questão do artigo 41, que a gente está pedindo essa revogação, não é para criar um novo tributo, uma nova imposição. Isso já deveria estar sendo feita, essa imposição tributária, porque isso está dentro da lei. O artigo 41, ele só cria um óbice, uma burocracia a mais de ter que fazer comunicação ao órgão INCRA e ao próprio município, porque a gente entende que isso é prescindível, que não tem essa necessidade, já que eles já estão dentro da lei para a cobrança. Agora, se o imóvel ele tem características rurais, como eu coloquei, ainda que dentro da zona urbana, de expansão urbana, ele não paga imposto devido ao decreto-lei 57, artigo 15. Ok? Só essa retificação que eu queria fazer. E eu vou fazer um encaminhamento para vocês. Eu ia só complementar o que o Júlio falou. Na verdade, quando houve isso, né, eu nem estava na Secretaria de Finanças, não, estava no Desenvolvimento Social. Eu não acompanhei esse projeto de lei também, não. Mas isso foi um assunto, quando eu retornei para Finanças em fevereiro deste ano, eu me lembro a secretária Márcia estava presente, pediu desculpa, que ela teve que sair, que ela estava com uma outra agenda,
a respeito disso, né? Desse estudo de como dessa alteração no Código Tributário em relação à União, né? De fato, eu não sei como que está hoje essa resposta ou esse estudo, de fato eu não sei. Mas como o Júlio já falou ali, né? Passar para ela, para que ela tenha essa ciência junto com a Procuradoria e possa ter ali um parecer em relação a isso, né? E outra coisa que eu falar, você já corrigiu também, que era do imposto do DR. Falou que foi criado o imposto, mas na verdade não está sendo criado. Essa mesma adequação. Era isso. Bacana. Pessoal, mais alguma indagação, alguma dúvida, pergunta? Se não houver, vocês fiquem à vontade. Para finalizarmos aí, agora eu passo a palavra para o vereador Gleison Johnny, autor do projeto de lei de número 188/2022, para fazer uma breve explanação. Com a palavra, Gleison. Reitero meus cumprimentos, presidente, nobre casa, Luísa do Hospital, nobres pares, doutora Rose, presentes aqui na casa. Um abraço especial ali para o Jardel, que voltou agora da campanha, cansado, mas vitorioso. Parabéns, viu, Jardel? Senhor presidente, a explanação do projeto de lei. Antes disso, lógico, para você também, munícipe de casa, que é o mais importante de todos, nosso bom dia. Projeto de lei 188, presidente. Censo municipal. O projeto de censo municipal e o cadastro para identificação do perfil socioeconômico da população do município de Santa Luzia servirá para a principal fonte de dados da situação da população luziense. Os dados coletados desse programa poderão servir, presidente, para subsidiar políticas públicas, permitir a aplicação de recursos públicos nas áreas prioritárias, servir de referência para a tomada de decisões de investimento do setor privado, além de fornecer informações indispensáveis a uma grande quantidade de estudos e pesquisas científicas das áreas econômicas, educacionais, saúde e além de muitas outras, senhor presidente. Sem mais para o momento. Muito obrigado. Bacana, viu, Gleison? Parabéns pelo projeto aí. Pessoal, encerramos aqui, graças a Deus, aí mais uma reunião ordinária conjunta das comissões permanentes. Gostaria que todos ficassem de pé para a gente poder encerrar. Agradeço aos vereadores presentes, ao público que nos assiste, que nos acompanha aqui, aos funcionários dessa casa. Em nome de Deus e da Padroeira de Santa Luzia, declaro encerrada essa reunião. Uma ótima semana a todos e até amanhã, se Deus quiser.